Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa madrugada para quem é da madrugada. Eu sou Eduardo Machado, educador, escritor, palestrante e narrador de acontecências aqui na página contemamor.amai-vos. Venha nos conhecer e interagir conosco, dando um passeio no nosso site, nas redes sociais, e você vai encontrar inúmeros serviços digitais e gratuitos de orientação humana e espiritual. Poderá conversar com um padre católico, um pastor evangélico, um rabino judeu, um sheik muçulmano, com representantes das tradições religiosas africanas, enfim, diálogos com ateus, com pessoas com deficiência, grupos da diversidade sexual, tudo que é humano, tudo aquilo que nos interessa e que é amoroso. Eu estou aqui toda segunda-feira, às 19 horas, falando sobre educação e espiritualidade, ou espiritualidade iluminando a educação. Na semana passada eu falei aqui do dia do frescobol, quem assistiu vai se lembrar. Hoje eu vou continuar nessa trilha desportiva. A efeméride que me chamou a atenção nesta semana será lembrada e comemorada depois de amanhã, dia 19 de julho, Dia Nacional do Futebol. A data foi escolhida em homenagem ao time mais antigo do país em atividade, isso lá em 1976, o Esporte Clube Rio Grande, do Rio Grande do Sul, que foi fundado em 19 de julho de 1900. A crônica eletrônica de hoje é também uma homenagem a Vanderlei Eustáquio de Oliveira, o nosso Palhinha, atacante que se destacou no Cruzeiro, jogando no meu Cruzeiro. Estou aqui paramentado em homenagem a ele, e que faleceu hoje aos 73 anos aqui em BH. O futebol, como julgado atualmente, foi criado, como muita gente sabe, na Inglaterra, em meados do século XIX. Veio para o Brasil em 1894, na mala do paulista Charles Miller, que trouxe para o país um par de bolas e um livro com as regras do jogo. Um ano depois, vejam bem, era realizada a primeira partida oficial de futebol que se tem registro no país. A Companhia Ferroviária São Paulo Railway contra funcionários da Companhia de Gás. Todos os jogadores eram ingleses, radicados em São Paulo, que faziam parte das empresas que aqui trabalhavam. Até a década de 1920, o futebol era um esporte de elite. Jogadores, aqui no Brasil, jogadores negros, por exemplo, eram raros e sofriam muito preconceito, eram barrados das equipes. Aos poucos, essa situação foi mudando à medida que o esporte se popularizou, chegando também aos bairros pobres da periferia, onde se tornaria uma das grandes paixões nacionais. Na verdade, a Copa do Mundo, que veio popularizar em todo o planeta esse esporte, ela é disputada aqui no país a cada outubro. Ou melhor, ela é decidida a cada outubro, quando bilhões de eleitores vão depositar nas urnas os nomes daqueles que estão em campo há tanto tempo, jogando bola de todo jeito. Como dizia o meu amigo Márcio Dotti, da Rádio Itatiaia, alguns com classe, com empenho, com garra, outros especializados em bolas nas costas, outros que são fantoches de cartolas, enfim, gente de todo tipo, querendo o voto de gente de todo tipo, o que produz resultados rigorosamente de todo tipo. A Copa do Nosso Mundo, lamentavelmente, não produz tanto interesse quanto a Copa disputada nos gramados. No Mundial da Bola, por exemplo, o cidadão torcedor tem muito a dizer. Os torneios, campeonatos, sabe os juízes que vão mal, que interferem no resultado do jogo, reconhece os craques, diz a escalação dos times, conta a vida dos jogadores, aprende a falar nomes complicados, enfim, rapidamente ele domina o quadro e vai para as esquinas discutir quem é o melhor, quais são as chances do seu time, quem pode ganhar, qual será o mais sério adversário. O interesse provoca isso, patrocina isso. E patrocinar aí é uma palavra importante num país que hoje foi invadido pelos sites de apostas que patrocinam praticamente todo o esporte
no país. Além disso, o interesse também garante esse desempenho de patrocinadores e faz de cada torcedor um técnico abalizado e competente. Nós, na verdade, já evoluímos. O brasileiro comum hoje é capaz de escalar os 11 juízes que compõem o Supremo Tribunal Federal, mas terá alguma dificuldade em escalar os atuais 11 craques da seleção brasileira. Mas ainda há muita falta de interesse, o que transforma o eloquente, competente, entusiasmado cidadão, torcedor, no às vezes alienado, desinteressado e despreparado cidadão eleitor. Esse é incapaz de entender as jogadas, identificar os jogadores bichados, vislumbrar rapidamente os craques, aqueles que seriam capazes de marcar os gols do progresso, do desenvolvimento e da justiça social. E justificam, em nome de um certo nojo pela política, produto dos escândalos que desfilam a toda hora, o cidadão eleitor afasta-se das arquibancadas, deixa geral, fica distante, não acompanha, não tenta entender, não quer ver o jogo. E porque não entende, tem novas decepções e tem que engolir o seu grito de um possível gol, lá na urna e no dia a dia que ele vive. Nós agora estamos vivendo um novo capítulo dessa saga, o crescimento do futebol feminino. Embora ainda com pouca expressão e apoio no país, as jogadoras mais reconhecidas são as brasileiras. E uma delas, a premiada Marta, do cenário internacional, já foi várias vezes eleita a melhor jogadora do mundo. Estamos às vésperas de uma abertura da 9ª Copa do Mundo do futebol feminino, lá na Nova Zelândia, do outro lado do mundo. Copa do Mundo. Ouço chiados na minha memória. O jornalista Armando Nogueira dizia com propriedade no seu texto impecável que o futebol é a coisa mais importante entre as coisas sem nenhuma importância. Nesse embalo, eu que já falei da minha preocupação com o potencial alienante do jogo da bola, que pode até nos fazer esquecer o jogo da vida, hoje eu quero me render, sem alienações, à paixão pelo futebol. Apesar do meu time estar passando por uma fase que, olha, difícil, mas essa paixão continua em mim, que eu herdei do meu pai e eu transmiti aos meus filhos. Recentemente eu li uma série de artigos publicados numa revista semanal, onde diversas personalidades falavam de jogos inesquecíveis em Copas do Mundo que assistiram. E eu de repente me vi perguntando, há algum jogo de alguma Copa que teria marcado a minha vida a ponto de eu considerá-lo inesquecível? Pensei e cheguei à conclusão que o meu jogo inesquecível eu não vi. Eu no máximo posso imaginar. Hoje não, hoje há recursos lá na internet. Mas a Copa que eu tenho hoje, internet com certeza, era a de 1958 na Suécia. Na minha lembrança confusa, o jogo na verdade era um som rascante, vindo de um rádio grande, aquele de válvula, que tinha um olho verde que brilhava até hoje e brilha até hoje na minha memória de criança. O som era um chiado que parecia barulho de vento misturado com gritos de torcida. Eu lembro do meu pai dizendo, maldita estática. Em 1958 eu tinha 5 anos e ao meu redor nada era estático, a não ser o chiado, pois a minha lembrança desse jogo inesquecível é de gente correndo, gritando, meus primos mais velhos se abraçando, me pegando no colo e jogando para cima. Até minha mãe, tão cuidadosa, parecia estar enlouquecida com aquele frenesi que despertava em mim sentimentos contraditórios de medo, alegria, angústia e euforia. Medo, alegria, angústia e euforia. Mal sabia eu que isso era parte do jogo e que ficaria para sempre na minha alma de torcedor. Cruzando dados e informações colhidas na internet, eu posso dizer hoje com segurança, esse jogo inesquecível, o meu jogo inesquecível, foi a final da Copa de 58. As pesquisas me dão as informações que a memória do menino que eu era não tinha como guardar.
O Brasil ganhou de 5-2 da Suécia, a dona da casa. Hoje está tudo lá na internet, em imagens em preto e branco. Naquela Copa, e nessas imagens, nascia um rei que dava um chapéu no beck, marcava um gol, esmurrava o ar, anunciando a magia que nos acompanhou por décadas. Na ponta direita havia um sujeito, um moleque, endiabrado, meio Carlitos, meio jogador de futebol, um terror para os zagueiros que em fila aguardavam o momento circense do drible, dado sempre do mesmo jeito, sempre para o mesmo lado, e sempre acompanhado pelo grito de olé e a gargalhada vindo da plateia, porque todas as vezes o drible dele funcionava. Todo mundo sabia que ele fazia aquilo. Ele fazia aquilo e se repetia, e os gols aconteciam. Na tela eu vejo a torcida sueca fazendo caras e bocas. Um rei, todo formal, cumprimentando contrariados jogadores que derrotaram seu país. Enquanto um outro rei, um menino, chorava de emoção. Um capitão meio surpreso erguia a taça Jules Rimet e iniciava a volta olímpica sob a bandeira brasileira em preto e branco. Taça Jules Rimet que ganhamos em definitivo e que derretemos para vender nas esquinas do Brasil, nas lojas que compram ouro. Ah, país! A festa no vídeo termina com minha memória do menino cantando comigo o refrão. A taça do mundo é nossa, com o brasileiro não há quem possa. Tudo isso, hoje, eu só posso contar a vocês, pois na minha memória de menino sou ainda os chiados indecifráveis daquele rádio. Mas eles foram suficientes para entrar pelos ouvidos, impregnar as lembranças e fazer, junto com aquele gênio quase adolescente e o Carlito de chuteiras, um torcedor até hoje apaixonado. A taça do mundo era mesmo nossa, e eu vibrei com a parentada enlouquecida, mesmo que o meu mundo naquele tempo se resumisse ao meu quintal, ao meu pé de abacate, de onde eu contemplava belos horizontes, ouvindo ao longe o rádio que chiava novelas, músicas melosas, dramáticas e agora esse tal de futebol. Depois, as Copas e a tecnologia foram acontecendo e avançando. Em 62, o Chile, o rádio ainda chiava, embora mais perto. Em 66, eu já vi no cinema o filme da Copa, em cores, e parece que tinha um microfone dentro da bola. Cada chute ressoava na sala escura e acentuava a decepção já adolescente de ver o Brasil derrotado, com o Pelé caçado em campo e o Garrincha, em fim de carreira, driblando para trás. Em 70, o pobre rádio parecia ter perdido, enfim, a batalha para a televisão. Mas o Brasil ganhou, e ganhou de novo a Copa com o Pelé renascido, espetacular, desenhando jogadas inesquecíveis, imortalizando até os gols perdidos, o que era um consolo para a minha juventude, que perdera tantas coisas naqueles duríssimos anos 70, inclusive a liberdade. Preparo-me agora para mais uma Copa do Mundo. A feminina. Confesso que os horários não são lá muito convidativos, num fuso horário de mais de 12 horas. Mas vou ver o que vai ser possível. Afinal, eu já acompanhei 17 edições das versões masculinas. Engraçado, né? Tá aí uma forma diferente de contar o tempo de uma vida. É me perguntar a quantas Copas já vi, a quantas Copas ainda vou testemunhar. Sei lá. Só sei que tudo começou lá no longínquo 1958, com aquele menino de 5 anos ouvindo um rádio chiando, a correria e os gritos de "é campeão". Parece redundante, mas inesquecível, é mesmo o que a gente nunca esquece. Um beijo para vocês, até a semana que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer.